Boa noite, boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma aula ao vivo de Geografia e História do Tocantins. Professor, professor, me diga o que tem de bom. Vitor Vidal, boa noite. Yasmin Coelho, boa noite, seja bem-vinda. Cida Rodrigues, boa noite. Eva Rodrigues, boa noite, seja bem-vinda. Marcelo Lucena, Valdinei, boa noite. Diego Soares, Guilherme Silva, Nilda Tavares, e aí Nilda, como está? Ronalda, boa noite. Laís Kimberly, boa noite Laís. Cláudia Lopes, boa noite. Eusilene, Jacir, Pancera, boa noite. Leiliane Alves, sejam todos bem-vindos. Muito bom vocês aqui, Érica Galvão, seja bem-vinda, Érica. Isabel Ribeiro, boa noite. Brenda Alves, muito boa noite. Cleano Castro, boa noite. Meninos e meninas. Meu amigo professor Israel Maia, seja bem-vindo. Israel, sempre muito bem-vindo. Kelly Vieira, boa noite. Lucas André, boa noite. Alênio Paiva, boa noite. Graças a Deus, bem. Eu, nos últimos dias, estou... a Gleiciane, animado com sua notícia sobre o concurso de educação. É isso aí, eu conversei com o secretário executivo de educação e, segundo ele, a notificação do Ministério Público sob pena de multa é que o concurso de educação tem edital lançado ainda esse mês de março, tá? Ou seja, estuda muito. Otávio André, boa noite. Irene Costa Alves, boa noite. Megafim Souza, boa noite. Kênia Lopes Mendonça, boa noite. Junileia Pinto, boa noite. Gabriel Ribeiro Victor, boa noite. Laísa, Vitória, boa noite. Meninos, vamos começar com nossa aula. Podemos, Joselma, seja bem-vinda. Firme e forte aqui. Kelly Vieira, boa noite. O concurso da Guarda. Olha, o concurso da Guarda eu já vi 3 vezes que a prefeita anunciou o concurso. A necessidade existe, os anúncios já cansaram de acontecer, mas anunciou e não saiu ainda. Porém, acredito que esteja no forno, porque não faz sentido uma pessoa anunciar por 3 vezes e não lançar. Talvez aí é uma questão burocrática, momentânea, mas acredito que ele venha a sair em breve. Quando pensar que não, o edital está lançado. Eide, boa noite. Passei no concurso na época do quadro geral com esse professor Joia, um maravilhoso professor. Eide, muito obrigado, viu? Obrigado mesmo. Tiago Nilo, boa noite. Larissa Melo Ribeiro, boa noite. Emiliane, boa noite, Emiliane. Vamos começar então nossa aula de hoje. Ok? Patrick, boa noite. Marcelo Dianópolis, boa noite. Leide Lara, boa noite. Meninos, hoje nós vamos... Até esqueci de pegar minha água. Chovendo aqui. Esqueci de pegar minha água, mas daqui a pouco, quando apertar a garganta, eu vou lá buscar. Concurso da Seduc vem aí. É isso aí, professor Adelso. Vamos lá. Érica Marçal, seja bem-vinda. Eu pergunto a vocês o seguinte. Sheila Cruz... Tem alguém da família Manduca que entrou aí agora. Portuense. Eu pergunto a vocês o seguinte, em relação... Denilson Marinho, um abraço, meu amigo Denilson. Rapaz, eu tô o hábito de levar o pé aqui para cima, mas fiz uma pequena cirurgia na sola do pé. Tem que cuidar, tomar cuidado. Capistrano Jailma, boa noite. Rômulo Muta, boa noite. Space Minox, tá? Professor, poderia falar sobre as micro-regiões, sobre a questão industrial? Calma. Micro-regiões, meso-regiões, existe isso? Será que existe? A gente pode organizar uma aula. Hoje, por coincidência, até estava olhando o mapa da divisão das 3 grandes regiões e as subdivisões dela, mas tem outro material que eu tinha organizado para um bom tempo atrás, ano passado ainda, que eu lecionei sobre isso. A gente pode organizar direitinho, envolvendo as imagens, tá? Hoje eu não reservei elas para facilitar a compreensão, mas sem problema, a gente pode falar na próxima. Rogério Brito, boa noite. Darcy Cortez, boa noite. Meninas, lembram-se das datas importantes do Tocantins que caem nas provas? Amanda Guiar, boa noite. Cai na prova.
Professor, que data? Quais são as datas mais importantes que nós precisamos saber para o concurso público? Antes disso, deixa eu colocar logo aqui o contato. Para quem ainda não sabe, eu fiquei sabendo hoje que lá na região sudeste do Tocantins, olha só, peraí, deixa eu colocar aqui a apostila, colocar o contato aqui para vocês encaminharem solicitando a apostila gratuita. Apostila grátis de Geografia e História de Tocantins. No sudeste do estado teve alguém que vazou um áudio lá dizendo que eu estive por lá dando calote. Vê se pode. Visitando os pontos turísticos do local. Aí falou isso sobre minha pessoa, dizendo que eu estava dando calote por lá e nem lá eu estive. Mas colocou a foto de outra pessoa. Colocou a foto de outra pessoa dizendo que era eu, fazendo esse tipo de comentário maldoso. Coisas que acontecem. Deixa pra lá. Obrigado, Rogério Brito. Show de bola. Olha só, eu pergunto a vocês agora o seguinte. 18 de março, vou testar vocês um pouquinho, tá? Ô, Helena, obrigado, viu? Quem quiser a apostila gratuita de Geografia e História do Tocantins, é só mandar um WhatsApp para esse número que está aí fixado, ok? Tranquilo. Vamos lá, eu pergunto a vocês, em que data se comemora a autonomia do Tocantins? Eu, Silva Gomes, sou do CMTO de Cristalândia, coisa boa, passei aí em Cristalândia, muito bom ver vocês aqui, viu? Muito bom mesmo. Meu amigo Luciano lá de Itaquaraçu, foi meu aluno muito tempo atrás. Ismael Armundes, meu cunhado. O JH Emos, está dizendo regiões intermediárias e imediatas, se não me engano, exatamente. Vamos lá. Em relação a 18 de março, mencionado pela Janaína Cardoso Lira. Janaína, 18 de março comemora-se a autonomia do Tocantins. Aí a pergunta que faço agora é, a que corresponde a autonomia do Tocantins? O que quer dizer essa data? 18 de março, autonomia do Tocantins? Qual personalidade, meu primo Totó Pereira, seja bem-vindo, qual personalidade política está diretamente associada a essa data? Teve uma pergunta de concurso que era exatamente isso. Perguntava assim, em que data se comemora a autonomia do Tocantins e qual personalidade política está diretamente associada a essa data? Aí você fica, professor, autonomia do Tocantins, personalidade política, o que quer dizer essa autonomia do Tocantins? Meninos, preste atenção no seguinte, meninos e meninas, né? Opa, parabéns a todas as mulheres que estão nos assistindo agora pelo seu dia. Que Deus possa abençoar sempre, iluminar sempre seu caminho e é claro que todos os direitos venham sempre à sua frente. Que você possa ser contemplada com todo respeito, valorização e igualdade que merece, tá bom? Beijos. Agora vamos lá, vou pegar aqui uma imagem para fixar essa data, 18 de março. Deixa eu pegar outra imagem aqui que eu acho que está melhor. Não ficou tão melhor assim não, mas tudo bem. Tá vendo aí? Se você consegue fazer a leitura, sua vista estiver muito boa, que a minha está, 18 de março de 1809, autonomia do Tocantins, quando, por intermédio de Teutônio Segurado, Dom João VI criou a comarca São João das Duas Barras, ocorrendo o primeiro passo de emancipação do norte goiano, que durou poucos anos. Professor, o que isso quer dizer? Essa data de 18 de março, criação da comarca do norte. Como assim? Como funciona? Fernandes, de Combinado acompanha a aula, seja bem-vinda. Já fui muitas vezes a Combinado, gosto muito daí. Um abraço pro seu Tarcísio. Dê um abraço nele quando você topar com ele, viu? Dorivan, que foi meu aluno ainda no ensino médio, Dorivan foi padre aí um bom tempo. Mas deixa eu tirar aqui a imagem e comentar sobre essa data. Essa data, para quem conseguiu ler, é só para identificar o que caracteriza 18 de março. Vejamos o seguinte. Joaquim Teutônio Segurado, relembrando quem foi Teutônio Segurado, muita gente fala, professor, Teutônio Segurado não é o nome da maior avenida de Palmas? Não só a maior avenida, como também a primeira avenida aberta na nossa capital, Palmas. Avenida Teutônio Segurado, sentido norte-sul. Essa avenida recebe o nome de um cidadão que foi um dos pioneiros na luta pela criação do que hoje se chama de Tocantins.
um dos pioneiros na luta pela emancipação do antigo norte goiano, hoje estado do Tocantins. Professor, quem foi Teotônio de Segurado? Me ensina um pouco sobre ele. Teotônio de Segurado era um dos ouvidores da província de Goiás. Na época não se chamava estado de Goiás, se chamava província. E o ouvidor é aquele que ouve. Ouvidor é aquele que ouve a reclamação da população e leva a quem tem capacidade de resolver. Ou seja, no representante do governo, escutava os problemas, levava a coroa para que a coroa trouxesse a solução. Teotônio de Segurado era esse intermediário, representante da coroa, um dos representantes da coroa na província de Goiás. A família real, Dom João VI, a família real, rei de Portugal Dom João VI, veio com a família real para o Brasil, fugindo de Napoleão Bonaparte, certo? Da guerra que ocorria na Europa, chegando em território brasileiro ainda em 1808. Professor, então, Teotônio de Segurado, ou melhor, Dom João VI, rei de Portugal, veio com a família real, desembarcaram no Brasil em 1808. Exato. Quando desembarcaram no Brasil, o que aconteceu? Teotônio de Segurado saiu da província de Goiás e foi em busca de Dom João VI, de uma reunião com Dom João VI, tentando convencer Dom João VI da necessidade de dividir Goiás em duas partes. Dividir Goiás em duas comarcas. É como se eu tivesse aqui todo esse espaço da tela, dividindo a tela em duas partes. Ficando a parte sul ainda denominada Goiás, e a parte norte, ou comarca do sul, e a parte norte chamada comarca do norte. Essa parte norte que hoje é o que nós chamamos do Tocantins. Professor, então Teotônio de Segurado ele procurou Dom João VI, quando a família real desembarcou no Brasil, interpelou com Dom João a necessidade de emancipar o norte goiano. E Dom João VI, em 18 de março, um ano depois, aproximadamente um ano depois da chegada da família real ao Brasil, em 18 de março de 1809, Dom João VI convenceu, ou melhor, Teotônio de Segurado convenceu Dom João VI de dividir a província de Goiás em duas partes, onde o norte, recém-emancipado, passou a se chamar Comarca do Norte, ou Comarca de São João das Duas Barras, viu, Samara Monteiro? O norte goiano, ou Comarca do Norte, foi emancipado em 18 de março, nos primeiros passos de emancipação do norte goiano, em 18 de março de 1809, passando a se chamar Comarca de São João das Duas Barras. Professor, o que era a comarca de São João das Duas Barras? É aproximadamente o que hoje se chama de Tocantins. É exatamente isso aqui. Professor, você quer dizer então que lá em 1809 chegou a dividir Goiás, criando-se o que nós chamamos hoje de Tocantins, mas na época se chamava Comarca do Norte, ou Comarca de São João das Duas Barras. Exato. Agora já caiu em provas, meninos, perguntando esse nome de Comarca de São João das Duas Barras, a que se refere esse nome? Viu, Eduardo Fontoura, meu amigo Eduardo, seja bem-vindo. Comarca de São João das Duas Barras, muita gente acha que é em função do encontro aqui no Bico do Papagaio, essa região do extremo norte do estado, que é chamada de Bico do Papagaio. Aqui eu tenho o rio Tocantins, ó. Esse aqui é o rio Tocantins, desse lado aqui. E aqui eu tenho o rio Araguaia. Quando os dois rios se encontram lá no Bico do Papagaio, e passa a permanecer o nome de rio Tocantins. Professor, as duas barras do nome de Comarca de São João das Duas Barras é do encontro dos rios Tocantins e Araguaia? Não, não é. Mas isso é abordado na prova e muita gente acha que a resposta seria essa. Não é não. É do encontro sim de dois rios, mas são os rios Itacaiunas, que hoje se encontram em solo paraense, e o rio Tocantins, a norte do Bico do Papagaio. Depois do encontro dos rios Tocantins e Araguaia, lá em cima se encontra o rio Itacaiunas, na região de Marabá, certo? Lá em cima se encontra o rio Itacaiunas com o rio Tocantins. E foi do encontro do rio Itacaiunas com o rio Tocantins que passou a se chamar São João das Duas Barras. É a comarca do norte, denominada Comarca de São João das Duas Barras, devido ao encontro dos rios Tocantins e Itacaiunas. Professor, então o norte goiano chegou a ser emancipado. Inicialmente, início do processo de emancipação. Exatamente isso. Professor, quando ocorreu esse início do processo de emancipação, nós tivemos então a necessidade de se estabelecer uma capital. Eu estou me referindo ao ano de 1809, tá? Não é da criação do estado do Tocantins em 1988. Estou me referindo à criação da comarca do Norte, denominada de São João das Duas Barras, ocorrida por intermédio de Joaquim Teotônio de Segurado junto a Dom João VI, rei de Portugal, quando em 1809 Dom João VI assinou o alvará de criação da comarca do Norte, dividindo Goiás em duas partes, comarca do Sul e comarca do Norte.
comarca do Norte, denominada comarca de São João das Duas Barras, em função do encontro dos rios Tocantins e Itacaiunas. Professor, ok, entendi essa parte. Quando criada a comarca do Norte, estabeleceu-se uma cidade para ser a capital da comarca do Norte? Exatamente isso. Quando estabeleceu essa cidade para ser a capital da comarca do Norte, que cidade foi essa? Grace Kelly, sabe me dizer qual foi a cidade escolhida momentaneamente para ser a capital da comarca do Norte? Ô, Graciane Reis, boa noite, a apostila é ótima. Fico feliz que tenha gostado, tá? Tanto a apostila de geografia como de história do Tocantins. Que vocês têm acesso por esse WhatsApp aí. E aí, me diga, Félix Seabra, seja bem-vindo, meu amigo Félix. Então, meninos, a cidade escolhida para ser a capital da comarca do Norte, momentaneamente a primeira cidade, foi a cidade de Natividade. Natividade, não foi Raquel, Paraná, e muito menos Miracema. Miracema nem existia na época. Professor, você quer dizer então que exatamente foi Natividade. Natividade que surgiu durante o ciclo da mineração do ouro, Natividade que é a cidade mais antiga do Tocantins. Não confunda, por favor, Alane Malk, como está, minha querida, de Silvanópolis. Não confunda as coisas, eu estou me referindo lá atrás, há mais de 200 anos atrás, quando criou a comarca do Norte, certo? Quando criou a comarca do Norte, em 1809, e naquela época estabeleceu-se uma cidade para ser a capital provisória da comarca do Norte, que era Natividade. Ok? Ok. Professor, e onde é que entra Paraná? Por que muita gente fala em Paraná? Olha só, escolheu-se inicialmente Natividade. Deixa eu acenar o povo aqui. Escolheu-se inicialmente Natividade por um motivo simples, porque Natividade já existia, necessitava de uma capital momentânea, aliás, imediata. Mas Dom João VI queria, naquela época, ele queria construir uma cidade para ser a capital definitiva da comarca do Norte. Eu não estou falando de 88, criação de Tocantins e de Palmas. Eu estou me referindo a mais de 200 anos atrás, certo? Então, Natividade foi a capital momentânea inicial e começaram a construir uma cidade para ser o que seria a capital definitiva, certo? Que cidade foi essa escolhida, ou melhor, que cidade foi essa construída para ser a capital da comarca do Norte? Que foi construída para esse fim, não que já existia. Que foi construída para esse fim foi a Vila de São João da Palma. Professor, você quer dizer que Natividade se tornou capital momentânea do antigo Norte Goiano, comarca do Norte, ou comarca de São João das Duas Barras, e iniciou-se o processo de construção da Vila de São João da Palma, Vila de São João da Palma. São João fazendo alusão a Dom João VI, São João, Dom João, certo? E Vila de São João da Palma. Professor, essa Vila de São João da Palma foi construída? Foi construída? Professor, mas hoje tem essa cidade? Tem, só que não com esse nome. A Vila de São João da Palma, construída para ser a capital da comarca do Norte, é o atual município de Paraná. Está entendendo onde entra Paraná? Professor, então só me faz assim uma relação, sabe, para eu entender e não confundir o tempo passado com o tempo presente. Quando criada a comarca do Norte, Natividade foi escolhida a capital momentânea enquanto construía a Vila de São João da Palma, o município de Paraná hoje. Professor, e quando foi criado o estado de Tocantins, eu estou falando agora do estado de Tocantins em 1988, tá? 1988, fim do século XX. Quando foi criado o estado de Tocantins, escolheu-se uma capital provisória, Miracema, enquanto se construía aquela que seria a capital definitiva, Palmas. Olha só. Vou fazer a pergunta novamente para que você possa fazer essa relação comigo, tudo bem? Ok? Criada a comarca do Norte, capital escolhida, Natividade. Criado o estado, comarca do Norte em 1809, capital escolhida, Natividade. Criada agora em 1988, capital escolhida, Miracema. Comarca do Norte teve como capital inicial Natividade. Estado do Tocantins, em 1988, criado em 88, teve como capital escolhido inicialmente Miracema. Natividade, 1809, Miracema, 1988. Começou a ser construída lá em 1809, 1810, começou a ser construída aquela que seria a capital futura da comarca do Norte, que foi a Vila de São João da Palma, atual município de Paraná. Agora voltemos ao período atual.
Em 1988, cria-se o estado do Tocantins. Em 1989, Miracema é escolhida a primeira capital, quer dizer, escolhida no final de 88, mas instalado o estado do Tocantins com a capital em Miracema em 1º de janeiro de 89. Miracema é escolhida a primeira capital do estado do Tocantins. Na atividade escolhida, a primeira capital da comarca do Norte, Miracema, do estado do Tocantins. Ok. E qual foi a cidade construída para ser a capital do estado do Tocantins? Palmas. No início, na atividade foi escolhida e Miracema, do estado do Tocantins. Depois, construída a vila de São João da Palma, no caso, atual Paraná. Depois, com o estado do Tocantins, aqui na comarca do Norte. Agora, com o estado do Tocantins, construída Palmas, capital atual do estado do Tocantins. Ok? Ingrid está falando, professor, por que houve essa diversidade em cidades consideradas capitais? A Ingrid, eu não sei se você está se referindo, penso eu que seja, na época, na realidade, precisava, quando você cria-se uma comarca do Norte, você necessita estabelecer a capital. E o Teutônio Segurado tinha interesse em fazer a construção de uma outra cidade para estabelecer-se ali a capital, certo? Foi isso que acabou ocorrendo. Foi interesse político de Joaquim Teutônio Segurado. Na atividade, como era a cidade mais antiga, mais estruturada na época, ela acabou sediando momentaneamente a sede do governo da comarca do Norte. Voltando então, 18 de março de 1809 é a data de criação da comarca do Norte, certo? 18 de março de 1809, a partir do intermédio de Joaquim Teutônio Segurado. Ok aí? Tranquilo? Entendi a data, 18 de março de 1809, o que foi isso? Valéria Coimbro, minha cunhadinha, seja bem-vinda. Deixa eu ver aqui, o Elmar Júnior, professor, eu não entendo por que não escolheram Porto Nacional como capital, se ela era uma das cidades mais desenvolvidas na época. Elmar Júnior, eu explico para ti. Você está se referindo no período de 1809 ou está se referindo da comarca do Norte ou está se referindo já com a criação do estado do Tocantins em 1988? Só me responde que eu te respondo, ok? Enquanto isso, vou continuar aqui. Falei do Dorivan agora há pouco. Padre, sua bênção. Teve alguém aqui falando de que era de combinado, e eu falei, rapaz, tive um aluno no ensino médio ainda, que foi padre durante alguns anos aí em combinado. Seja bem-vindo, Dorivan, do estado do Tocantins. Elmar, vou te responder então. O Elmar Júnior, que é um cidadão portuense, é nascido em Porto, né, Elmar? Acredito que sim. O Elmar está perguntando, professor, quando o Tocantins foi criado em 1988, por que escolheu-se Miracema e depois construiu-se Palmas e não escolheu Porto Nacional? Nós tivemos aí, Elmar, a seguinte situação. Na época, tinham 3 cidades principais que queriam ser a capital do recém-criado estado do Tocantins. Uma é Araguaína, no norte, a outra é Gurupi, no sul, e a terceira, vou usar o mapa aqui, que de repente tem gente que está nos assistindo, não é tocantinense, ou é recém-chegado e não tem muita noção de localização. Ok? Araguaína está aqui no norte, certo? Gurupi está aqui no sul, ok? E Porto Nacional está aqui no centro. Professor, e aí? E aí que Siqueira Campos, governador eleito, eleição direta, promovida pelo TRE de Goiás, Siqueira Campos ficou responsável, apesar de quem deveria assinar era o presidente do Brasil, porque Siqueira, uma vez eleito, foi o primeiro governador eleito do Tocantins, mas ele não tinha tomado posse, então ele não poderia assinar nada como governador, nem escolher nada. Mas José Sarney, que era o presidente do Brasil na época, deu esse direito de escolha a Siqueira Campos, de onde seria a capital do recém-criado estado do Tocantins, qual seria a cidade escolhida. Nesse período, o que nós tivemos? Araguaína, lá no norte, na margem da BR-153, já se perguntava, por que não eu, Araguaína? Capital do Boi Gordo, né? Na época nem tinha esse título ainda, mas capital do Boi Gordo, capital econômica. Por que não Araguaína nas margens da BR? E Gurupi ao sul também se perguntava, por que não eu, Gurupi, que também estou às margens da BR, capital da amizade? Por que não eu, Gurupi, que estou até mais próxima da Nova York dos tocantinenses, a cidade de Goiânia? Mas na realidade nós tivemos a seguinte situação. O governador eleito, Siqueira Campos, ele chegou a usar a seguinte argumentação para não escolher Araguaína, no norte, e não escolher Gurupi, no sul. Primeiro, que a luta pela criação do Tocantins é secular, certo? Desde a época anterior ainda à data de 1809 de criação da comarca do norte, é uma luta secular.
Segundo fator é que nós por muito tempo questionamos Goiás. Por que Goiás colocava a capital no sul e não mais bem centralizada, considerando Tocantins e Goiás um só estado na época, uma só província? Professor, mas como assim colocar centralizada? Pode mudar a capital? Eu explico para vocês. O que ocorreu? A capital de Goiás era a cidade de Goiás. Muitos chamam de Goiás Velho, né? A cidade de Goiás, ela deixou de ser capital na década de 30 do século XX, quando começou, na segunda metade da década de 30, começou a construir a cidade de Goiânia. Quer dizer, se Goiânia foi construída para ser a capital da província de Goiás, já estado de Goiás, se Goiânia foi construída para ser a capital, por que não escolheram num local mais centralizado, mais próximo de onde hoje é a divisa entre Tocantins e Goiás, uma vez que tudo isso era um só estado? Por que ainda escolher um local deixando mais ao sul, deixando o norte distante da capital? Então nós tínhamos esse questionamento. Olha, a capital deveria estar melhor centralizada. Goiás teve a oportunidade de corrigir esse erro e não corrigiu. Construiu Goiânia já há menos de 100 anos. Goiânia é uma cidade recente. É uma das capitais construídas no século XX. Construiu a cidade de Goiânia no local ainda ao sul, desprestigiando o norte goiano, mantendo o norte goiano ainda no esquecimento. Então Siqueira Campos utilizou dessa argumentação para não escolher Araguaína. E vou tentar simular um discurso do Siqueira Campos na época. Por muito tempo lutamos pelo norte goiano, para que o norte goiano não permanecesse no esquecimento do governo de Goiás. E agora temos a oportunidade de corrigir esse erro. E não podemos escolher como capital do recém-criado estado Tocantins uma cidade ao norte para fazer com que o sul continue distante do desenvolvimento. Ou uma cidade ao sul, no caso Gurupi, mantendo ainda o norte distante do desenvolvimento que a capital proporcionaria. Professor, então por isso Araguaína e Gurupi, que também queriam ser capital, não foram escolhidas. Exatamente por isso. Aí você me pergunta agora, Elmar, e por que não Porto Nacional, que está localizado na região central do estado, que é o berço da cultura tocantinense? Porto Nacional, capital da cultura, por que não Porto? Eu explico para ti. Siqueira Campos, à época, ele alegava que Porto Nacional não tinha avenidas, e sim vielas, ruas muito estreitas que dificultariam ou não proporcionariam o desenvolvimento de uma capital, ou que uma capital mereceria. Professor, então esse foi o motivo? Não, essa foi a alegação. Entre motivo e alegação é outra história. Vou dizer agora a você por que, de fato, Siqueira Campos não escolheu Porto Nacional. Professor, qual foi o motivo real? Diz para mim. Meninos, uma vez escolhida a capital, na cabeça de Siqueira Campos, o que Porto, Araguaína e Gurupi não sabiam e achavam que a capital escolhida seria para ser capital em definitivo do recém-criado estado de Tocantins, Siqueira Campos ele já tinha em sua mente que não seria uma capital definitiva, que ele escolheria uma capital, uma cidade para ser capital momentânea, porque Siqueira queria ser o JK tocantinense. Siqueira Campos ele entrou para a história, mas ele queria consagrar-se na história como JK consagrou-se no Brasil. Quando se fala quem construiu Brasília, JK. Olha a importância de Juscelino Kubitschek com a capital do país. E Siqueira Campos queria também construir no meio do Cerrado aquela que seria a capital do recém-criado estado de Tocantins. Então a cidade escolhida permaneceria capital momentaneamente, enquanto Siqueira Campos escolheria uma área, construiria a cidade que seria a capital definitiva. Tá, professor, e por que escolheu Miracema e não Porto Nacional? Ele queria uma cidade no centro do estado. Ele nem queria no norte mais, nem no sul demais, e sim na região central. E por que não Porto Nacional? Porque quando ele construísse aquela que seria a capital definitiva, necessitaria apresentar um projeto de lei na Assembleia Legislativa, onde os deputados deveriam aprovar a mudança da capital entre a cidade inicialmente escolhida e aquela que foi construída. E daí? E daí que, adivinha onde se encontravam o maior, digamos que a maior força política do recém-criado estado de Tocantins? Porto Nacional. Porto Nacional sempre foi um celeiro de lideranças políticas, de parlamentares com mandato. Professor, você quer dizer então que desde a época de Goiás, Porto Nacional já era bem representado em número de parlamentares. Hoje, na atualidade, Porto Nacional é o município com o maior número de deputados estaduais na Assembleia Legislativa.
com 53 mil habitantes, tem mais representantes na Assembleia Legislativa do que Araguaína, que tem mais de 180 mil habitantes. Está entendendo aí a relação? E se esses deputados oriundos de Porto Nacional não quisessem aprovar o projeto de lei que alterasse a capital provisória para aquela que seria construída definitivamente, ou seja, se Porto Nacional tivesse sido escolhida, será que os deputados portuenses iriam votar pela mudança da capital de Porto para, no caso, Palmas? Siqueira Campos tinha esse receio de ter dificuldade. Então Porto Nacional não seria a melhor opção. Está entendendo aí? Aqui está dizendo, a Neivan está falando, a internet caiu. Não sei se aqui não caiu para mim, não sei se foi aí ou se foi geral. Mas Polícia Penal, mais professor... Entendeu aí, Omar? Tranquilo isso? Fácil demais. Raquel, professor, a ordem de produção é essa: comércio, indústria e pecuária? Depende do contexto, Raquel. Quando se fala ordem de produção, não sei se você está se referindo, como diria, à economia, ao PIB do Estado, qual é a relação. Depende do contexto que tiver a questão para a gente poder responder adequadamente a essa questão, tá? Tranquilo? Ok. Meninos, tem muitos apontamentos aqui que fica difícil de eu tentar responder todos porque está girando e subindo muito as mensagens. Andovaldo Brito, seja bem-vindo, vereador. Paulinha Gil, também é vereadora aí de Divinópolis, seja bem-vinda. Ok, meninos, vamos lá. Do ponto de vista de economia, Raquel, foi abordada uma questão sobre isso, e na realidade o setor terciário, na questão quando abordada, o setor terciário, que envolve comércio e serviços, era o setor com maior participação no PIB do Estado, tá? Setor terciário, ok? Vamos lá. Produção mundial forte da agricultura no estado inteiro, Fragozinho. No estado inteiro você tem uma forte produção agrícola, tá? Agora, se você se refere a um produto específico, Campos Lindos hoje é o maior produtor de soja do estado, Lagoa da Confusão é o maior produtor de arroz, então depende do contexto aí. Sai Polícia Civil esse ano? Bom, o governador, antes de ser afastado, ele já tinha dito que sairia, certo? Era para ter saído no ano anterior, ficou para esse ano, e aí nesse impasse político não lançaram edital ainda, mas vou até dar uma sondada mais de perto sobre essa questão. Já falei então, 18 de março de 1809, vamos falar da nova data agora. Professor, 18 de março, criação da Comarca do Norte, ou Comarca de São João das Duas Barras, cuja capital inicial foi Natividade, depois construída a Vila de São João da Palma, atual município de Paranã, para ser a capital. Lembrando que a Comarca do Norte ela permaneceu emancipada da Comarca do Sul por aproximadamente 15 anos apenas. Depois, sendo reintegrada à província de Goiás, e a luta permaneceu pela população nortense em busca da criação do que hoje é o estado do Tocantins, que só foi conquistada em 1988. Ok. Tá, professor. Uma vez criado o estado do Tocantins em 5 de outubro de 1988, boa noite, Falcão. Uma vez criado o estado do Tocantins em 5 de outubro de 1988, o que ocorreu depois? Bom, 40 dias, isso já caiu em prova, tá? Cerca de 40 dias após a criação do Tocantins, ocorrem as primeiras eleições para a criação, aliás, primeiras eleições para o governo do estado. Em que data ocorreram as eleições? Bom, se o Tocantins foi criado em 5 de outubro de 88, 40 dias depois vai bater na data de 15 de novembro de 1988. Em 15 de novembro de 88, professor, ocorreu o quê? A primeira eleição para o governo do estado, sendo eleitos ali governador, vice-governador, senadores, deputados federais e deputados estaduais. Retificação PM amadurecendo, estamos nesse caminho, viu, Nunes? Márcio Ferreira Nunes da Silva. Jason Xavier, rapaz, fiz discurso hoje na tribuna da Assembleia exatamente sobre os excedentes. Depois eu vou passar para vocês o vídeo. Estou nessa demanda com vocês. Vamos lá, continuando então. Já sei que 18 de março é a autonomia do Tocantins, que é a criação da Comarca do Norte. Já sei que 5 de outubro de 88, março de 1809. 5 de outubro de 88 é a criação do Estado do Tocantins. 15 de novembro de 88 ocorrem as primeiras eleições para o governo do Estado. 1º de janeiro de 89. Não confunda, criação do Tocantins em 5 de outubro de 88
com instalação do Tocantins em 1º de janeiro de 89. Meu amigo Samuel Carreiro, não confunda. Então, 5 de outubro de 88, criação do Tocantins. 1º de janeiro de 89, instalação do Tocantins. Professor, qual a diferença entre essas duas datas? Criação é só na lei. Instalação é quando de fato o Tocantins passa a existir. De fato e de direito. Em 1º de janeiro de 89, instalação do Tocantins e toma posse todas as representatividades políticas do nosso recém-criado Estado. Governador, vice-governador, os parlamentares tomam posse em 1º de janeiro de 89. Passa a existir de verdade o Estado do Tocantins. Breno Suarte, grande professor e grande deputado, Tocantins tem alguém de quem se pode orgulhar. Ô, Breno, muito obrigado, meu amigo. Obrigado mesmo pela confiança e pelas palavras. Voltando então, 5 de outubro, criação do Tocantins. 1º de janeiro, instalação ou implantação do Estado do Tocantins. Ok? Instalação e implantação, tanto faz. Professor, tá, o Tocantins foi instalado, capital provisória Miracema, e aí, o que aconteceu depois? Olha, nos primeiros meses a capital era Miracema e em 20 de maio de 89, inicia a construção daquela que veio a ser a capital definitiva. 20 de maio de 89. Professor, você quer dizer então que em 20 de maio de 89 começa a construção de Palmas? Exato. Professor, você quer dizer que em 20 de maio é aniversário de Palmas? Exatamente isso. 20 de maio de 89, aniversário de Palmas, inicia a construção da capital. Professor, e aí, Miracema permaneceu capital durante quanto tempo? Responde aí para mim. Monitiel, responde para mim. Durante quanto tempo Miracema permaneceu como capital? Jana Neto, Demilvan, por favor, responda. Paula Cardoso, Ana Paula Cardoso, responda para mim. E aí? Miracema permaneceu como capital do Tocantins durante exatamente um ano, Delmivan. Durante exatamente um ano. Professor, você quer dizer então que de 1º de janeiro de 89, de 1º de janeiro de 89 a 1º de janeiro de 90, Miracema foi capital do Tocantins. Que em 1º de... foi um ano, tá? Um ano, Yasmin. De 1º de janeiro de 1990 em diante, Palmas é instalada, em 1º de janeiro de 90, é instalada como capital do estado do Tocantins. Inicialmente, Palmas era um povoado, depois virou um distrito, depois virou a capital. No decorrer do ano de 1989, povoado, distrito, até em 1º de janeiro de 90, Palmas se tornar a capital do Tocantins. Ok? Show de bola! Professor, meninos, se não está seguindo ainda, vai seguindo, por favor, meu Instagram. Marca os colegas para pegarem toda terça-feira, às 22 horas, aula ao vivo aqui pelo Instagram de Geografia e História do Tocantins. O Douglas está falando, oi professor, sei que não é a pauta, mas poderia nos falar do processo de impeachment do governador afastado Mauro Carlesse? Douglas, se você segurar a peteca e até no finzinho eu falo sobre isso, pode ser? Só para fazer você ficar aqui assistindo a aula. A qual sou relator, inclusive. Professor, o senhor sabe que loucura foi Porto Nacional da Taquarussu do Porto para Palmas? Foi isso não, Elmar? Já que eu estou falando exatamente da data de instalação de Palmas, eu vou explicar esse detalhe que ocorreu aí. Essa área que hoje é o município de Palmas, pertenceu a Porto Nacional. Toda a área que hoje é o município de Palmas pertencia a Porto Nacional. Como assim, professor? Meninos, prestem atenção no seguinte, eu vou desativar os comentários aqui rapidamente, tá? Porque senão fica me chamando a atenção aqui. Eu quero saber do Carles também. Porque senão fica chamando a atenção aqui e eu não consigo concentrar direito. Desativar comentários. Segura aí, não sai não. Olha só, em relação a essa área, que hoje é Palmas, que já foi Taquarussu, como funciona, professor? Taquarussu se chamava Taquarussu do Porto. Por que do Porto? Porque era distrito de Porto Nacional. O que aconteceu? Quando foi criado o Estado do Tocantins em 5 de outubro de 88, escolheu Miracema capital, em 1º de janeiro de 89 instala-se o Tocantins e Miracema é a capital do Estado. Ok. E aí, professor? E aí que Palmas começou a ser construída, dentro da área que hoje, é claro, é a capital,
em 20 de maio de 89. Quando começou a ser construído Palmas, essa região onde começou a construção era Porto. Não era Taquaraçu não, era Porto Nacional. Taquaraçu do Porto, que era distrito de Porto Nacional, só foi emancipada de Porto Nacional aproximadamente 10 dias depois do início da construção de Palmas. Professor, você quer dizer, eu estou afirmando que em 20, grava essa data aí, só para ter uma noção cronológica. 20 de maio de 89, começa a construir Palmas dentro do município de Porto Nacional. Em 1º de junho de 89, 20 de maio de 89, começa a construir Palmas. 1º de junho de 89, aproximadamente 10 dias depois, Taquaraçu do Porto, que fica ali na Serra, que hoje é chamado Taquaraçu. Taquaraçu do Porto era distrito de Porto Nacional e é emancipado de Porto Nacional, passando a ser município independente. Professor, você quer dizer que foi apresentado um projeto de lei onde Taquaraçu do Porto, que era distrito, virou cidade. Exatamente. Taquaraçu do Porto virou cidade e deixou de se chamar Taquaraçu do Porto, posteriormente passando a se chamar apenas Taquaraçu. Professor, então Taquaraçu virou cidade? Virou. E a área que estava construindo Palmas não mais ficou dentro do município de Porto Nacional, porque essa área passou a pertencer ao recém-criado município de Taquaraçu do Porto, em 1º de junho de 89. Ah, professor, então a área que hoje corresponde a Palmas, ela ficou sendo construída dentro do recém-criado município de Taquaraçu do Porto. Exato. E o que ocorreu lá na frente, em dezembro de 89? Em dezembro de 89, sabe o que aconteceu? O prefeito de Taquaraçu do Porto, primeiro e único prefeito que Taquaraçu já teve, Fenelon Barbosa. O que Fenelon Barbosa fez? Ele apresentou um projeto de lei na Câmara Municipal de Taquaraçu do Porto, onde nesse projeto de lei determinava o seguinte: o nome do município vai deixar de ser Taquaraçu do Porto e vai passar a se chamar Palmas. Ele mudou o nome do município, porque a área que estava sendo construída Palmas era dentro do município de Taquaraçu do Porto. Palmas surgiu inicialmente como uma vilinha, virou um povoado, o povoado virou distrito. Distrito de Palmas pertencente ao município de Taquaraçu. Tá entendendo? Aí o que ele fez? Mudou o nome. O nome do município deixou de ser Taquaraçu e passou a ser Palmas. E Taquaraçu deixou de ser município e passou a ser distrito. Inverteu a ordem. Palmas era o distrito, Taquaraçu o município. Inverteu. Palmas passou a ser o município e Taquaraçu passou a ser o distrito. Na mesma área. A mesma área mudou de nome. Deixou de se chamar o município de Taquaraçu e passou a se chamar município de Palmas. Palmas deixou de ser distrito para ser município, Taquaraçu deixou de ser município para ser distrito de Palmas. Compreendeu aí? E a sede da prefeitura, que ficava aqui em Taquaraçu, ficava lá em cima da serra. A sede do município saiu de cima da serra, a sede do governo municipal, aliás, saiu de cima da serra e passou para a beira do rio, próximo ao rio Tocantins, onde hoje é o lago. Professor, então a prefeitura, a Câmara de Vereadores, secretarias saíram da serra e vieram para cá, para a recém-construída cidade de Palmas. Exato, isso no final de novembro de 1989. Professor, e aí quando mudou-se esse nome na lei, no fim de novembro, em 29 de novembro de 89, mudou-se na lei, mas a instalação de Palmas como cidade capital, só passou a ser em 1º de janeiro de 90, quando ocorreu a transferência da sede do governo de Miracema para Palmas. Professor, então Palmas passou a existir como capital a partir da transferência da sede do governo estadual de Miracema para Palmas em 1º de janeiro de 1990. Exatamente. Elmar, diz aí se ficou claro o que eu falei, se conseguiu entender, e tendo dúvida pode mandar aqui, tá? Fica à vontade. Ok? Então não é que Palmas deu Taquaraçu. Taquaraçu foi emancipado em lei. O que ocorreu foi a mudança de nomenclatura, de Taquaraçu para Palmas. Taquaraçu volta a ser distrito, Palmas passa a ser o município, e ocorre logo depois a transferência da sede do governo estadual de Miracema para Palmas, onde Palmas passa a ser a capital do estado do Tocantins a partir de 1º de janeiro de 1990. Compreenderam aí essa alteração? Ficou claro isso? Ok. Professor Kelly, professor Itaquaral, distrito de Palmas. Kelly, Palmas tem 3 distritos apenas. E para concurso da Guarda Metropolitana, que tem previsão de sair a todo momento, né? Eu quero saber sobre o concurso da Guarda, o Falcão falando aí.
A prefeita, eu já havia iniciado a fala no início da nossa aula, falando que a prefeita já anunciou 3 vezes o concurso da guarda. E a gente sempre ouve falar que está no forno, já tinha sido inclusive contratada uma comissão de processo seletivo para esse concurso, eu não entendo por que a prefeita de Palmas ainda está segurando isso. Mas sim, a qualquer momento pode sair. Sim, se eu fosse você, já se virava para estudar. Porque quando sair o edital, você já vai estar preparado, viu, Falcão? Em relação... Fugiu até o raciocínio agora. O que eu ia falar. Mas vou começar por outro assunto, depois se lembrar eu volto. Assim, distrito, Kelly perguntando. Palmas possui 3 distritos apenas, e no concurso da Guarda Metropolitana pode ser abordado. No caso, são qualquer concurso do município de Palmas. Quais são os 3 distritos? Taquaralto, Taquarussu e Buritirana. São 3 distritos que pertencem ao município de Palmas. Taquaralto, Taquarussu e Buritirana. Ok? Deixa eu ver aqui. Por que Palmas é uma cidade planejada e temos tantos problemas de infraestrutura, principalmente nos alagamentos, alguma coisa e alagamentos? Existe um planejamento, existe a execução do planejamento. Uma coisa é diferente da outra, né? Teoricamente não deveria ter os problemas que se encontram nesse período chuvoso de diversas avenidas alagadas, em função da rede de saneamento, de rede de esgoto do nosso município. Mas isso não ocorreu a contento como deveria. O Samuel está falando, Taquaralto é Palmas, pertence a Palmas, mas é um distrito. Na época do início de Palmas, Samuel, Taquaralto, que era chamado de entroncamento, né? Porque era um entroncamento quando saía de Porto, sentido a Taquarussu e vice-versa, era um ponto de entroncamento. Taquaralto hoje, na época, no início de Palmas, era distante do centro da cidade, certo? Por isso, classificado inicialmente como distrito. Hoje, Taquaralto e Palmas está tudo grudado, mas ainda é distrito, ok? Buritirana, Taquaralto e Taquarussu são distritos de Palmas. Delmivan. Deixa eu ver. O Jacob Augusto perguntou alguma coisa, mas eu não consegui... Assim, já respondi aqui. Valeu, Douglas. Obrigado, viu? Fala um pouco mais sobre os usinas hidrelétricas. Eu vou ter que falar posteriormente, quando a gente utilizar um mapa para localizar cada usina e ficar mais fácil a compreensão. Hoje, a aula de hoje é sobre as datas importantes do Estado. Então, vamos falar das datas. 18 de março de 1809, criação da Comarca do Norte. 5 de outubro de 1988, criação do Tocantins. 15 de novembro de 88, primeiras eleições. 1º de janeiro de 89, instalação do Tocantins, tendo Miracema capital, provisória, né? 1º de janeiro de 1989, instalação do Tocantins, tendo Miracema como capital provisória. E 1º de janeiro de 1990, instalação de Palmas como capital definitiva do estado do Tocantins. Ok? Tranquilo isso aí? Fácil. As datas importantes ficaram tranquilas. Tem uma pergunta que já foi abordada algumas vezes, viu? Joana Dark, como está, Joana? Uma pergunta que caiu e eu quero perguntar a vocês agora, já caiu algumas vezes em concurso. Miracema, do Tocantins, um dia no ano, Miracema é homenageada e passa a ser a sede do governo estadual, se tornando capital por um dia. Em que data Miracema se torna capital por um dia? Diz aí para mim. Se isso cai na prova, Eutiene, lá de Araguaína, seja bem-vinda. Se cai na prova, em que dia Miracema se torna capital por um dia no estado do Tocantins? É uma lei estadual. E aí? Alguém? Que data é essa? Tony Vinícius, diz aí para mim. Em que data Miracema se torna capital por um dia? Rapaz, vocês estão estudando para o concurso. Adson, diz aí para mim. Lúbia Touane, seja bem-vinda, responde. 20 de maio, Felipe Mascarenhas, não, 20 de maio é a data que iniciou a construção de Palmas, que hoje se comemora o aniversário de Palmas. E eu quero saber em que data Miracema se torna capital por um dia. Teve gente aí, não sei se sabia ou se deu uma pesquisada, porque demorou para me responder. Mas está correto, Ana Paula. Ana Paula Cardoso Ribeiro, 7 de dezembro.
Alexandra, prof, lembro da minha pergunta da live anterior sobre a capitania e qual região pertencia? Ei, Alexandre, você chegou tarde, que já são 22h52. Eu lembro, estava esperando você aparecer. Mas deixa para a próxima aula agora. Forçar você a chegar na hora certa. Brincadeira, vai que você estava aí, só está perguntando agora, né? Desculpa. Grão-Pará e Maranhão. Vamos pesquisar sobre ela. Capitania de Grão-Pará e Maranhão. Mas aí a gente precisa de mais tempo para detalhar um pouco mais a história sobre as capitanias. Tá bom, Alexandra? Ok, meninos. Professor, por que 7 de dezembro, Eutiene? Porque 7 de dezembro faz com que Miracema se torne capital por um dia. A Assembleia Legislativa vai para Miracema, o governo do estado, as secretarias vão despachar tudo lá em Miracema. Meninos, é uma homenagem, um momento de agradecimento a Miracema do Tocantins por ter, entre aspas, cedido, deixado de ser a capital para que Palmas se tornasse a capital do Tocantins. Entendeu aí o porquê da data de 7 de dezembro? É uma homenagem, uma espécie de agradecimento a Miracema por ter cedido o fato de ser capital. Como se Miracema necessitasse de Miracema ceder ou aceitar. Okay? Foi no voto, o governador na época apresentou o projeto de lei na Assembleia, foi aprovado o projeto de lei e Miracema deixou de ser capital, Palmas passa a ser a capital do Tocantins desde 1º de janeiro de 1990. Tudo bem aí? Fácil demais, show de bola. Vou responder agora a pergunta que tinha me feito lá atrás a respeito do, acho que não sei se foi o Douglas, a respeito do impeachment do governador afastado. Quem tinha feito a pergunta, por favor, faz ela aí de novo, para que eu possa responder exatamente como você fez no passado, para eu não cometer o erro, deslize. Lembrando a vocês que basta enviar mensagem para esse WhatsApp que está aí. Que enviando mensagem para o WhatsApp, viu, Taína? Você vai receber a apostila de Geografia e História do Tocantins gratuitamente. Ô, Alexandra, fica tranquila, tá? E fico muito feliz que você esteja aqui. Fica tranquila. Ok? Quem não está seguindo, por favor, siga no Instagram. Toda terça-feira, às 22 horas, live ao vivo aqui pelo Instagram com vocês, Geografia e História do Tocantins. Em alguns momentos sobre outros assuntos aleatórios envolvendo atualidade ou o que for necessário à época, tá? Tá seguindo, Taquarussu também tem esse mesmo evento, Capital por um Dia, não, Demilvan. Muita gente confunde isso aí. Professor, Taquarussu se torna capital por um dia? Não se torna capital por um dia. Professor, em que data Taquarussu passa a ser a capital por um dia? Não, Taquarussu não é capital por um dia. Taquarussu se torna a sede do município um dia no ano. Sede do município. É diferente de ser a capital. Por que eu estou falando isso? A sede do município é onde se encontra a prefeitura, secretarias e Câmara de Vereadores, tá? A capital é onde, capital do estado, é onde se encontra o governo do estado. E no dia que Taquarussu se torna a sede do município, o governo do estado não vai para Taquarussu. O que vai para lá é o governo municipal. Então Taquarussu se torna a sede do município um dia no ano, fazendo uma alusão semelhante ao que ocorre em relação a Miracema. Só que Miracema se torna capital por um ano, Taquarussu se torna a sede do município de Palmas por um ano. É diferente uma coisa da outra. Professor, você quer dizer então que... O Breno Suarte, as aulas acontecem aqui toda terça-feira às 22 horas, tá, Breno? Jason Xavier, o professor vai chamar os excedentes, estava cobrando exatamente isso. Me parece que já tem um posicionamento favorável da Procuradoria, mas depende do governo do Estado. Eu estou tentando construir com o governo e cobrar um posicionamento do governo nesse sentido, tá? Estamos buscando essa construção em relação aos excedentes da Polícia Militar. Nildo, obrigado, viu? Vamos lá, vou explicar então a diferença de Taquarussu para Miracema. Taquarussu se torna a sede do município, recebe a prefeitura, secretarias e Câmara Municipal no dia 1º de junho. Por que 1º de junho? Porque foi no dia 1º de junho de 1989 que Taquarussu se tornou município.
que foi emancipada de Porto Nacional, em 1º de junho de 89. Por isso é nessa data de 1º de junho, todo 1º de junho, que Itaquaraçu se torna sede do município de Palmas. E os governos legislativo e executivo vão despachar lá dentro de Itaquaraçu. Agora, no dia 7 de dezembro, é a data em que Miracema se torna a capital por um dia, onde o legislativo e o executivo vão para Miracema e despachar lá em Miracema, realizar as sessões da Assembleia lá em Miracema, todo 7 de dezembro, ok? E a Câmara Municipal vai realizar a sessão da Câmara Municipal lá em Itaquaraçu, no dia 1º de junho. Tudo bem aí? Deixa eu ver. Tá aqui a Dora Tavares Martins. Muito obrigado, Dora. Gosto muito de suas aulas. Você é show. Obrigado pelo carinho. O Elmar Júnior está falando, professor, se o primeiro governador do Tocantins foi eleito em 89 e 94, Siqueira Campos foi governador pela segunda vez, Moisés Avelino foi governador em que período, se o mandato é de 4 anos? Elmar Júnior, o Tocantins foi criado em 1988, correto? Siqueira Campos, eleito, tomou posse apenas em 1º de janeiro de 89. Quando o Tocantins foi criado em 88, nós estávamos na metade do mandato de governadores no Brasil inteiro. Então já estava no 2º ano do mandato do governador de Goiás, do governador da Bahia, do governador do Pará. Siqueira Campos toma posse para ficar aproximadamente apenas 2 anos de mandato. Então Siqueira fica 89 e 1990, e no início de 91, na época, a transferência de governo de Siqueira para o Avelino foi em 15 de março. Dia 15 de março, não foi 1º de janeiro não, foi dia 15 de março. 15 de março de 91, Moisés Avelino toma posse como governador e permanece aí aproximadamente 4 anos. Apenas no primeiro governo estadual que o governador permaneceu aproximadamente 2 anos sob o governo. Certo? E os demais mandatos, aproximadamente 4 anos cada mandatário. Pelo menos eleito para 4 anos, né? Não podemos dizer que ficou os 4, mas eleito para cada intervalo de 4 anos. Ok aí? Rapaz, o Elmar tá com um monte de pergunta bacana, viu? Seja muito bem-vindo, meu parceiro. Deixa eu ver, Ana Paula, parabéns por essas aulas, pelo repasse de conhecimento. Rapaz, eu fico feliz demais com a sala de aula, não vou nem mentir. Douglas sumiu, deve estar vendo BBB. Nildo, que isso? Não, Douglas, faça isso comigo não. Pode até assistir, mas deixa para outro momento, gravado, alguma coisa assim. G. Matos Macedo, professor, você é mil, já fui seu aluno do Jurídico de Porto. Giovana de Brejinho. Ô, Giovana, seja bem-vinda. Muito bacana você aqui, viu? Já tem uns 2 dias, né? Muito bom. Meninos, mas então vou só responder agora sobre o posicionamento inicial do Douglas. Teve outra pessoa que tinha perguntado também algo semelhante. A situação do governador afastado, Mauro Carlesse. Professor, em que pé se encontra Beatriz Lima? Se encontra no seguinte, foi criada foi apresentado um pedido de impeachment, criada uma comissão especial para avaliar o prosseguimento desse pedido de impeachment. Eu sou o relator desse pedido de impeachment, já apresentei meu relatório parcial e final para a continuidade do andamento do processo de impeachment do governador afastado. Professor, e agora? E agora que foi lido hoje na Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins, na quinta-feira à tarde vai ser votado em primeiro turno a continuidade do pedido de cassação e na sexta-feira à tarde deve ser votado no segundo turno. Professor, depois de votado pela continuidade do processo continuidade do processo de cassação do governador Mauro Carlesse, o que vai acontecer? Bom, aí na semana subsequente deve ser criada uma comissão mista envolvendo 5 desembargadores, envolvendo 5 deputados estaduais. Tá? Esses 10 cidadãos aqui, 5 desembargadores, 5 deputados, vão ouvir testemunhas, vão buscar maiores informações, vão promover ali se pelo arquivamento ou se efetivada a cassação do governador afastado, Mauro Carlesse. Ok? É na comissão mista TJ e Assembleia que vai definir a cassação de fato, ou o arquivamento. Na comissão especial, a qual sou o relator, com apenas 5 deputados, certo, membros dessa comissão especial, nós definimos apenas se arquivava agora ou se dava prosseguimento no pedido de cassação. Compreenderam aí? Ok? Escolhidos 5 desembargadores, exatamente, e o presidente do TJ, do Tribunal de Justiça, que vai presidir essa comissão especial.
A Nilda, eu tô aqui, conhecimento e é tudo. Sou sua fã. Ô, Nilda, obrigado, viu? Obrigado pelo carinho. Ó, a Vânia Aires, se Carles for cassado, fica quanto tempo inelegível? Bom, a legislação em relação ao impeachment determina que é de 1950, ainda determina 5 anos. Mas teve a cassação da Dilma, que ela não ficou necessariamente inelegível. Então existem algumas prerrogativas, alguns pormenores aí dentro da lei, mas o limite, segundo a lei de 1950, da cassação, envolve 5 anos, ok? Meninos, quem não está me seguindo, por favor, siga no Instagram. Toda terça-feira, às 22 horas, temos a live ao vivo por aqui. E lá no Instagram eu também fico anunciando para vocês informações importantes para quem quer estudar, para quem é concurseiro, sobre concursos que estão por vir, ou cujo edital está lançado, ok? O governador seria afastado já após a segunda votação. O governador já está afastado e o fato de ter sido considerado pedido de impeachment, ele já não pode voltar. Segundo, o problema é que, como é algo novo, a cada jurista você encontra um entendimento diferente. Mas o entendimento que nós temos é que ele já está afastado em função do andamento que se encontra. Ele, teoricamente, não poderia retornar agora. Teoricamente. Ok? Deixa eu ver aqui. Tem mais alguma pergunta? Não? Tá tranquilo? Podemos... Eduardo Azevedo, diz aí para mim, meninos, agora, só para a gente finalizar, Jade ou Arthur, deputado, quem sai? Oh, meu Deus do céu, meu amigo Eduardo, se eu te disser que eu não sei nem quem é a Jade, muito menos quem é o Arthur, eu acho engraçado que depois que termina a minha live, eu fico olhando um pouquinho o Instagram do Napô, e lá eu vejo ele acompanhando um pouquinho, questionando, só para acompanhar um pouquinho ali o Napô. Mas não necessariamente, estou um pouco sem tempo para assistir Big Brother, tá? Mas não condeno também quem assiste, pelo contrário. Já cheguei a assistir no passado, hoje é porque não tenho tempo mesmo. Tá falando, professor, por que envolve o Tribunal de Justiça no arquivamento ou não? A competência não é da Assembleia? Bom, em relação à Assembleia Legislativa, ela pode arquivar ou dar prosseguimento, isso na comissão especial. Em relação ao Tribunal de Justiça e Assembleia, os dois juntos formam uma comissão mista, tá? E nessa comissão mista também pode arquivar ou cassar. A Assembleia não pode cassar, ela pode dar prosseguimento no andamento do processo de cassação, ou arquivar. A comissão mista, ela pode arquivar ainda ou finalizar com a cassação, ok? Meninos, agora vou só fazer um comentário com vocês, tá? Como eu faço todo fim de aula. A você, Sávio Almeida, que está entrando agora, Larissa Mello, muito obrigado por estar seguindo. A você que pensa em entrar numa faculdade, ou você principalmente que pensa em ingressar no concurso público, e nós temos alguns concursos em vista, TJ, Assembleia, Guarda Metropolitana, Educação, Saúde, Quadro Geral, Ministério Público, Defensoria Pública. A você que está pensando em ingressar e fala assim, professor, mas é difícil demais. Gente, difícil é ficar sem emprego. Coloque isso na sua cabeça. Difícil é ficar sem emprego. Professor, mas é difícil estudar. Rapaz, difícil é ficar sem emprego. Professor, mas será que eu vou passar? Você não tem que falar será, você tem que falar eu vou passar. Se vai ser no primeiro concurso, se vai ser no segundo, terceiro ou quinto concurso, é questão de tempo. Resiliência. Você tem que acreditar e fazer por onde para conseguir o seu objetivo. É assim que funciona. Professor, mas eu saí de uma cidade pequena, eu tive deficiência no estudo, será que eu teria oportunidade de ingressar no concurso? Se você acredita, você tenta superar obstáculos, tenta superar desafios e a conquista é algo natural acontecer na sua vida. É natural isso acontecer. Eu costumo sempre apontar o que aconteceu lá em casa e com certeza você tem muitas pessoas ao seu redor, amigos, família, que deu certo a partir do estudo do concurso público. E a sua também pode dar. Olha só, lá em casa nós somos 7 filhos de pai, mãe, professores que não tinham formação superior, apenas magistério. Que é quando você faz o ensino médio com a tendência para virar professor, mas só com o ensino médio. Naquela época era muito comum isso. Professor, e aí? 7 crianças lá em Monte do Carmo. Na época devia ter 4.000 habitantes. Hoje já tem mais de 7.000. Desse uma boa parte na zona rural.
Nós saímos dali. Nascia em Porto Nacional e voltava para Monte do Carmo, porque em Porto Nacional, aliás, em Monte do Carmo não tinha médico. Era só parteira e nem sempre a parteira estava presente. Então, nascidos em Porto. Saíram 7 dali. Eu, com 6 anos de idade, minha mãe colocou a gente em cima do caminhão e foi em cima do caminhão, a contragosto de papai, mudamos para Porto Nacional. Saindo de Monte do Carmo, mudamos para Porto Nacional em cima do caminhão. É dessa realidade que nós viemos. Dessa realidade. Não tinha asfalto na época, não tinha médico, não tinha muita vantagem ou facilidade de estudo. Hoje, adivinha onde é que nós estamos? Os sete se formaram. Os 7 universidades federais. De 7, uma mora em Porto, 6 moram em Palmas. Os 6 que moram em Palmas são concursados. Os 6 que moram em Palmas são concursados. E a nossa vida mudou a partir daí. Meu irmão mais velho, agrônomo do base. Segundo mais velho, dentre os irmãos, né, que moram em Palmas, professor do IFTO. Terceiro mais velho, Polícia Militar, tenente-coronel da PM. Quarto mais velho, sou eu, professor do IFTO. Quinto mais velho, concursado do Banco do Brasil. Caçula, guarda metropolitana. E a minha irmã que mora em Porto é comerciante com o esposo. Tá entendendo? Se a nossa vida mudou e foi muito, não foi pouco não. Se a nossa vida mudou, por que a sua não muda? E eu vou dizer mais, eu tenho sempre a lembrança na sala de aula que eu costumo comentar sobre isso. A gente comia muito quando era criança e eu estava outro dia no supermercado e eu até comentei assim, cara, então era por isso. Quando a gente era criança, olha só as duas situações, talvez alguns de vocês se reconheçam nessa situação. Quando eu era criança, mamãe fazia muito arroz sirigado, que depois eu vim descobrir que o nome que as pessoas normalmente conhecem é arroz carreteiro, arroz com carne seca. Professor, por que sua mãe fazia muito arroz sirigado? Porque só tinha arroz. Olha, professor, mas e a carne seca? Calma, tinha um ou outro pedacinho muito pequeno de carne ali no meio do arroz para dizer que tinha. Quem chegava primeiro catava os poucos pedaços. Quem chegava depois comia o arroz com o cheiro da carne seca. Era assim lá em casa. 7 crianças, 7. Eu me recordo com clareza, quando ainda criança, fui comer, quando eu cheguei só tinha arroz branco na panela. E eu perguntei para minha mãe, até hoje eu lembro dessa cena, de minha mãe com o rosto cheio de lágrima me respondendo. Quando eu perguntei para ela assim, mãe, mas essa panela só tem arroz, não tem carne. E mamãe com o olho cheio de lágrima, ela olhou para mim e falou assim, ó, meu filho, vai chegar um dia que nessa panela vai ter mais pedaço de carne do que grão de arroz. Com o olho cheio de lágrima. Eu era uma criança, eu não entendia que estava naquela situação exatamente pela dificuldade financeira que nós vivíamos na época. Tá entendendo? E para de vez em quando não dizer que era só arroz, mamãe fazia bife. Mas não era bife de carne, não, era de fígado. A gente com frequência, para não dizer com frequência entre aspas, né? Mas quando existia carne era normalmente fígado, que tinha na mesa lá em casa. Aí eu ficava assim, mas rapaz, por que, mãe? Que é fígado e não carne? A gente criança não entendia das dificuldades que os nossos pais passavam. E fazia esse tipo de pergunta, e minha mãe falava assim, meu filho, é porque o fígado é bom para a saúde. Ele é melhor, ele é bom para a saúde. E a gente achava que realmente era bom, e mesmo às vezes não gostando tanto assim do fígado, a gente comia o fígado. Maravilha. Outro dia eu estava entrando no supermercado e eu vim descobrir por que a gente comia fígado ao invés de carne. Porque é muito mais barato que o quilo da carne. Tá entendendo? E crescemos nessa situação sem entender, e mamãe e papai driblando ali as dificuldades para que nós não entendêssemos as dificuldades financeiras que nós vivíamos, que nós passávamos, que muitos aqui talvez ainda passem ou passaram por ela. É por isso que eu volto a afirmar a vocês, por favor, não desista. Não desista do seu sonho, do seu objetivo. Você está lutando hoje não é por ti apenas, mas pelos seus filhos, que estão aí hoje ao seu redor, que podem vir no futuro, que vão ser seus filhos e você nem sabe. Não desista do seu objetivo, não desista dos seus sonhos. Vá até passar, que sua vida vai mudar. Pode acreditar nisso. Tenha fé e faça por onde. Ok? Olha o Elmar aqui, mas um fígado acebolado é gostoso. Meu amigo Elmar, é gostoso quando você tem opção, mas quando você cresce ao longo dos anos, a única carne que aparece na mesa é o fígado, você já fica meio assim desgostoso com o processo. Mas graças a Deus, de vez em quando ainda tinha o fígado.
Olha aqui a Nilton falando, Laura comeu fígado esses 2 dias, falou que era carne estragada. Rapaz, para criança. Muito obrigado, meninos. Vamos fechar por aqui. Vamos fechar por aqui. Sempre digo, ajudar um enfermo com medicamento é importante, ajudar um faminto com prato de comida é importante, mas você incitar uma pessoa ao estudo pode mudar uma geração. E mudou na nossa. Mudou na nossa geração. Somos muito gratos por isso, pela força de vontade que meus pais tiveram de nos dar a oportunidade de estudar. E essa oportunidade que nos deram de estudar realmente mudou. Não só a nossa vida, mas acredito eu que todas as gerações futuras que vierem posterior a nós. Minha filha, meus sobrinhos, com certeza têm uma vida muito mais confortável do que a vida que nós tivemos. É claro que, como já disse um amigo meu me relembrou dessa frase célebre, tempos difíceis fazem homens fortes, tempos fáceis fazem homens fracos. Então, que tenhamos a oportunidade de fazer o que queremos fazer pelos nossos filhos, mas não deixemos que se tornem pessoas fracas no futuro. Obrigado, meninos. Fiquem com Deus. Quem não está seguindo, segue aí. Show de bola. Terça-feira da semana que vem, às 22 horas, estaremos aqui ao vivo com vocês novamente, tá? Obrigado mesmo. Fiquem com Deus e segue no Instagram. Por favor, segue no Instagram, entra no canal do YouTube, segue lá e as aulas ficam salvas, tanto aqui no Instagram como também pelo YouTube. Obrigado, Paulo Oliveira. Muito obrigado. Professor, boa noite. Top sua superação. E vai ser a sua também. Pode acreditar. Abraço. Fiquem com Deus. Obrigado por tudo. Obrigado pela presença, viu? Boa noite. Pega e manda um WhatsApp para mim para receber as apostilas de Geografia e História do Tocantins e outras que estão lá disponíveis. Tchau, tchau.